Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com a advogada, pesquisadora e escritora Catarina Brasil. Como será a participação das mulheres nas eleições de 2024? Teremos candidata prefeita de Fortaleza? Vamos falar sobre a participação da mulher nos parlamentos. Ainda os planos da convidada para as eleições de outubro. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Catarina Brasil é advogada. A convidada é especialista em marketing político e mestre em direito constitucional. A entrevistada é autora do livro Mulheres na Política Brasileira. Catarina Brasil é filiada ao PSDB e é com a advogada Catarina Brasil que converso no programa de hoje. Doutora Catarina, muito obrigado pelo convite aceito. Seja bem-vinda aos estúdios da TV Otimista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Erivaldo. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez estar aqui com você, um jornalista que eu tanto respeito no seu programa, que é referência aqui para o estado do Ceará. E eu acho que é muito importante estar aqui, voltar aqui nesse momento para falar de política, de eleições e da participação das mulheres nesse cenário político eleitoral que eu acho que passa a ser bastante importante. Exato. Muito obrigado aí pela parte que nos toca. E aí, esse programa que abre espaço, como a senhora fala, para essas discussões que dizem respeito à política local, regional e nacional, vem discutindo sempre que pode a participação da mulher, né, no processo político. Estamos gravando este programa no mês de abril, que foi marcado, entre outros fatos, pela escolha no Partido dos Trabalhadores, né, de um nome masculino para disputar a Prefeitura de Fortaleza. Esse processo vinha internamente dentro do partido, ladeando com uma pretendente mulher que era a ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins. Do ponto de vista das suas inquietações, das suas pesquisas, do seu olhar enquanto militante feminista na política, doutora Catarina, como que a senhora lê, como que a senhora enxerga o fato de a ex-prefeita, dentro das regras do partido, ter sido preterida para que um homem vá disputar a Prefeitura de Fortaleza? Olha, tem uma coisa primeiro que a gente tem que pontuar nesse cenário, né? Que é a seguinte: política envolve uma luta pelo poder, envolve disputa, envolve conflito. Então, a gente precisa primeiro ter isso de uma forma muito clara. Como militante feminista, eu sempre separo o que é as coisas do gênero, que uma mulher sofre em virtude do seu gênero, de ser mulher, e as coisas do próprio campo político partidário, do campo político do cenário eleitoral. Então, uma vez separadas essas coisas, a gente vai quebrando as análises e aí é mais fácil entender o processo que levou a essa escolha, entender que há uma conjuntura maior, há uma tendência, há tendências eleitorais Brasil afora, que as candidaturas de mulheres sejam de fato emparedadas em nome da maximização do apoio eleitoral, em nome também do desejo dos caciques. Então, os homens, nos seus pactos da masculinidade também, eles elegem aquele candidato ou aquela candidata que tem condições de serem relevantes, né, para os seus interesses. Claro que a gente precisa falar disso, estamos falando de disputa, de conflito. Então, tem esses pactos da masculinidade. Nesse caso em particular, não é só aqui em Fortaleza que acontece algo semelhante. No caso da ex-prefeita, né, deputada Luiziane Lins, ela retirou a candidatura dela pouco tempo antes. Mas em Manaus, essa disputa também, que é a secretária de Política
de mulheres do PT está enfrentando isso. E ela ainda não retirou sua candidatura. Mas tudo indica que ela será emparedada. A gente não sabe como isso vai acontecer. Em Recife acontece do mesmo jeito. Há uma briga entre o deputado Túlio Gadelha e uma candidata do PSOL. Então, tem essas disputas e, claro, a federação, nesse caso, é que vai ter que escolher a Rede Sustentabilidade junto com o pessoal que forma a federação. Então, a gente está tendo essas disputas. Agora, tudo indica que o cenário não é bom para nós mulheres. Tudo indica que o que aconteceu aqui com a candidatura petista da ex-prefeita Luiziane Lins reverbere, que aconteça em outros lugares. Não é um caso isolado, né? Não é um caso isolado, é uma tendência por conta da maximização do apoio eleitoral. O Partido dos Trabalhadores ele está fazendo de tudo para fazer alianças que garanta aí um peso de governabilidade, um peso de poder, porque se ele sofrer uma derrota no campo das eleições municipais, isso será muito ruim para o governo geral, para o PT e para o governo. E a gente está falando de estabilidade política que passa a ser, Erivaldo, muito importante nesse momento. Entendi. A estabilidade política do governo também passa por uma espécie de sucesso mínimo, porque que não seja uma derrota avassaladora para o PT, que isso seria muito desgastante politicamente para o governo. Então, nesse ponto, a gente poderia sintetizar que o jogo pragmático coloca a questão de gênero como algo menor, apenas como uma peça do tabuleiro, que não tem um valor central, é isso? Se a gente analisar a política, o campo político, como ele tem sido, né, não no ideal que a gente busca, que é a igualdade de gênero, a paridade, né, a gente vai ter o quê? Que sim, né, que sim, houve um tratamento desigual, um tratamento onde você não levantou a bandeira da igualdade de gênero, onde um partido poderia ter feito isso, né? Mas se a gente analisar o que foi sempre a política, isso está dentro da normalidade. O Saramago é que diz uma frase muito interessante sobre isso, exatamente sobre isso. Ele diz que dá para fazer as coisas, dá para fazer coisas nada democráticas, democraticamente. Perfeitamente. Então, eu acho que essa frase sintetiza um pouco essas disputas e o quanto é difícil. A Luiziane já tem uma história, um histórico de fazer tensionamentos dentro da estrutura do PT. E isso é muito importante para as lutas das mulheres que estão na política, que estão no campo político. Então, esse tensionamento que ela sempre fez e que foi vitoriosa no passado, foi muito vitoriosa. A Luiziane escreveu a vida e o nome dela, de fato, na história. Sabe por quê? Porque tem um estudo que diz que apenas 11 capitais, das 26 capitais que nós temos no Brasil, apenas 11 tiveram prefeitas. Então, e dessas 11, apenas 4 capitais tiveram mais de uma prefeita. Aqui, por exemplo, Fortaleza entra nessas 4, que foi a Maria Luísa Fontinelli e depois a Luiziane. Exato. Mas, no mais, é muito ínfima essa participação, Erivaldo. A gente precisa também desse caráter histórico. Então, eu acho que esse tensionamento da Luiziane passou a ser importante. Não é que ela seja preterida, tomando-se por base a história do Partido dos Trabalhadores, mas sempre teve, ela para encampar e para conseguir as vitórias eleitorais dela, ela teve uma imensa dificuldade. Ela foi preterida em alguns momentos de forma muito... e conseguiu reverter esse processo, Entendi. O que demonstra que é nos tensionamentos internos que a gente consegue as vitórias eleitorais. Nesse cenário, eu acho que tentou-se a saída menos traumática. Mais honrosa, sim. A mais honrosa, mas mesmo assim demonstra uma divisão tremenda do partido, né? Exatamente. E no caso de Fortaleza, vale lembrar que a capital do Ceará foi a primeira a ter uma mulher prefeita do PT, né? Lá na década de 80, houve aí essa marca histórica. Agora, a propósito de PT, doutora Catarina, temos uma discussão muito forte na centro-esquerda sobre o papel da mulher, a força, a paridade, etc, etc. E sempre essa esquerda, às vezes, aponta para a direita
acusando-a de misógina ou coisa do tipo, né? Essa decisão aqui em Fortaleza teve algum traço de misoginia em relação à ex-prefeita Luiziane, na sua avaliação? Eu não sei se de misoginia, mas de hostilidade ao nome dela teve. Porque, justamente por isso. Porque eu vou ser sarcástica, mas isso já está em mim há um bom tempo, o que eu quero dizer. Erivaldo, o que acontece aqui no Ceará e em outros estados também? A gente tem uma burguesia, uma pequena burguesia, que eu diria que essa pequena burguesia cabe num Fusca, de homens poderosos. E são esses homens donos de partido, que etc. decidem a vida das mulheres de fato. Por exemplo, a Maria Conceição Tavares sempre falava isso se referindo à classe dominante, né? A professora Maria Conceição Tavares e as classes dominantes, elas podem decidir as coisas no jantar, no almoço às sextas-feiras. Nós, mulheres, não podemos resolver no almoço às sextas-feiras. Então, é por isso que é muito importante os tensionamentos que Luiziane Lins e que outras mulheres façam dentro dos seus partidos, que coloquem seus nomes para concorrer, que falem e que procurem os caciques e digam que é importante ventilar nomes de mulheres para compor chapas, para dar visibilidade a essas mulheres, porque fica parecendo que não tem mulher e que as mulheres que estão dentro dos partidos não querem concorrer, não tem um projeto para a cidade, para pensar as questões problemáticas de saúde, de educação, enfim. Então, eu acho que é importante a gente ter esses tensionamentos e ter o nome de mulheres sendo ventilados, concorrendo, disputando, tensionando, acima de tudo. Entendi. Doutora, numa coluna que eu escrevo no Jornal Otimista, uma vez eu fiz uma provocação mais ou menos nessa linha, né, de que, no caso da mulher, né, ela precisa ter mais poder conquistado e menos poder concedido. Isso faz maravilhoso, você é maravilhoso. Faz todo sentido, porque tudo que nós tivemos foram aquilo que os homens aceitaram nos dar. A Simone de Beauvoir diz isso e até hoje isso passa a ser bastante verdadeiro. E reflete na política, né? Reflete na política, está na política. A gente só conseguiu as coisas que esses pequeno grupo, que é essa burguesia que cabe num Fusca, ela decide os rumos, decide que candidatura deve se investir. E tem outra coisa, o campo político está permeado nos estados, sobretudo do Nordeste, onde a gente sofreu um processo de clanicização maior, de famílias que dominaram muito tempo. Isso não desapareceu. Esse capital familiar ainda é muito utilizado, muito mobilizado pelas mulheres nas disputas eleitorais, de modo que isso também dá conta de um processo de democratização tardia. A gente ainda está querendo se democratizar para que nomes, por exemplo, dos movimentos sociais apareçam, nomes que nunca disputaram a eleição possam ter suas candidaturas mais competitivas, com chances de serem eleitas, com chances de adquirirem capitais da representação política, que possibilite que elas ganhem notoriedade, ganhem outras eleições para outros cargos, mas que sim, é importante entender que a mulher tem todo um percurso, assim como o homem, para construir a sua candidatura. Mas no nosso caso é mais difícil, a gente enfrenta muitas outras barreiras. Então, inclusive tem essa, uma mulher que tem um capital familiar de um marido, do sogro, do cunhado, é muito mais fácil para essa mulher se eleger. E isso dá conta também desse processo de que a gente precisa democratizar os partidos internamente para que as mulheres que estão na base, em sua maioria, vão para a cúpula e ascendam pelas suas qualidades, pelo seu desejo genuíno de contribuir com uma estrutura política menos machista, menos misógina, menos hostil à participação política das mulheres. Certo. Doutora, nós temos mais mulheres do que homens votantes, eleitores. Verdade. Por que mulher não vota em mulher? Não, eu acho que isso é errado, é um erro, é um engano dizer isso. Mulher não é que mulher não vote mulher, a presidente Dilma Rousseff já ruiu com isso, ela já foi eleita sendo mulher e tem outras mulheres sendo eleitas. Pelo então presidente, né, que a lançou, né?
Mas ela foi eleita, sim. Ela foi uma força política Pelos que méritos conseguiu. dela, Dilma Rousseff, a senhora Eu quer dizer? acho que ela teve um capital importante ali, mas claro que pelos méritos. Ela foi ministra da Casa Civil, ela teve uma importância. Ela fazia política há muito tempo, Sim. né? Ela não foi, ela foi pelos Tem uma méritos, biografia, sim. né? Claro que sim. Eu acho que agora aquilo que eu falei, se a gente tem uma democracia, uma tradição democrática ainda mambembe e onde falta cultura de direitos humanos e de respeito à igualdade de gênero, é claro que essa mulher, para se tornar presidente, ela teve que ter a força de um majoritário, sim. E o presidente Lula também não precisa fazer muita força para eleger, ele tem um capital vasto na política, né? Então eu acho que agora ela tinha as qualidades, estava no momento certo, teve um destaque no PAC, tem um capital aí. A mãe do PAC, né? A mãe do PAC teve um capital aí, fora os usos do marketing político que também apoiou. E a fraqueza dos seus adversários. Se tivessem adversários e outras mulheres também competitivas, a gente ia ter um cenário onde a gente onde teríamos ali uma disputa mais real em torno da igualdade de gênero, de saber esses valores, se foi realmente só a força do Lula ou... Agora, é importante a gente entender que um partido tem o seu próprio capital e que sim, ele tem o poder de fazer, e a presidente Dilma é a prova disso, que esse partido se indica mulheres, ele tem a possibilidade de manter uma representação com mais mulheres. Exatamente. É por isso importante a indicação, o peso do partido. Se eu tenho um partido com um capital bom eleitoral, eu preciso indicar mais mulheres. Exatamente. Vamos retomar esse ponto depois do intervalo, doutora Catarina, quando vamos falar sobre as cotas, né, partidárias, as listas, né, com as candidatas, e por aí a gente vai seguindo o nosso papo, tá bom? Daqui a pouco, portanto, a gente retoma a entrevista com a convidada de hoje, a advogada Catarina Brasil, aqui no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado a advogada Catarina Brasil, que também está nas redes sociais. Como é que faz para lhe encontrar, doutora Catarina? É só procurar Catarina Brasil, que eu acho que aparece facinho lá. Eu estou muito no Instagram, né, a rede social, eu ainda resisto às tecnologias, mas estou lá no Instagram. Certo. Como é que está o debate sobre a participação feminina na política na internet? Ajuda ou atrapalha essa facilidade de comunicação, doutora? Tem canais muito bacanas que funcionam na internet, com dados, com problematizações interessantes. E eu acho que vale a pena seguir aqueles realmente comprometidos, né, com a informação real, com discussões mais problematizadoras, um senso crítico maior. Eu procuro seguir esses, né, que tratam disso, os institutos, tem o Instituto Alziras, que eu recomendo, acho muito legal, Cefêmea, que é uma ONG de Brasília, que trabalha muito bem as questões de gênero, e tantas outras, né, tantos outros espaços aí, canais de informação. Tem um tema que é recorrente e que é premente na nossa sociedade, que é o da violência contra as mulheres. Então, acho que as discussões na internet, embora algumas sejam superficiais nesse campo, mas tem outras muito excelentes, que eu acho que é uma grandeza situar o debate no campo da internet, porque a gente vai levando mais informações para todas as pessoas. Exato. Inclusive, a mulher em si é uma bandeira, né, política que homens, inclusive, abraçam, né, essa questão da violência, como a senhora fala, a participação, a terceira jornada e uma série de outros direitos, né, que a mulher no mercado de trabalho, a diferença salarial, quer dizer que tem tantas bandeiras que até os homens abraçam essas bandeiras, provavelmente até pela ausência de mais mulheres na política, né? Porque é uma pauta que deve ser de toda, são pautas que devem ser de toda a sociedade, de toda né? a sociedade, mas que
algumas mulheres também não abraçam, né? Algumas mulheres da direita e da extrema-direita recusam essa pauta, se dizem antifeministas mesmo, né? Algumas são realmente antidireitos, anti-igualdade de gênero, e situam isso no debate. Então, a gente ainda tem mais esse tensionamento, fora as questões do campo, do próprio machismo, da hostilidade dos partidos. Quando essas mulheres conseguem romper as barreiras e ingressam na representação política, no campo onde as disputas realmente acontecem, que é lá no Congresso, a gente tem também resistência às lutas feministas. Então, isso é mais um desafio imenso para o movimento feminista, para a luta pela igualdade de gênero, que a gente precisa tentar entender. Entendi. Pieguices ao lado, a gente tem a mulher como algo de sensibilidade. E o campo político é um jogo duro, às vezes violento, até literalmente falando, né? Isso ajuda a afastar a mulher do processo eleitoral, doutora? Total, Erivaldo. Tem muitas falas em que são tão duras, tão machistas, que eu nem me preocupo com os atores em si, mas com o peso dessas falas, como isso vai repercutir nas mulheres que querem ingressar na política, mas que têm muito medo de ter sua vida, seu corpo, sua sexualidade vindo à tona num cenário de eleição. Por exemplo, toda a sua rede de relacionamentos pode vir à tona, né? E uma série de coisas que não é exigido dos homens, assim, que eles tenham essa pureza de parceiros, um número pequeno de parceiros. Pelo contrário, o homem, quando tem muitas parceiras, ele é visto como um cara viril, né? Como um pegador, como um você pegador, fala alguém no muito... popular, né? Isso passa a incorporar, inclusive, um certo capital, um certo charme. Para a mulher, isso é muito negativo. Então, as desigualdades de gênero estão nesse campo. Mulheres desistem da política porque esse tipo de violência e de sexismo incomoda muito as mulheres, é muito desconfortável, é caso de desistência mesmo. Exatamente, violência simbólica e às vezes até literal, como a gente já viu flagrantes, né, filmados de homens abordarem mulheres de uma forma indevida. Né? Importunação sexual, como aconteceu na Alesp, pelo deputado Fernando Cury, foi uma coisa que nos chocou e que mostrou que já acontecia, né? Que se acontecia aquilo ali em público, acontecia pior nos bastidores. Então é difícil para a mulher até negociar, conversar, fazer esse tensionamento com os homens, porque ela corre o risco, sinceramente, disso. A gente precisa dizer isso, ter essa responsabilidade, esse compromisso. Sim, a gente corre o risco no metrô, no transporte público, no espaço público em geral, nesses espaços da política também. Então, não é um espaço muito confortável, muito fácil para as mulheres circularem. É preciso ter realmente uma vontade genuína de vencer esses obstáculos, porque a violência política de gênero, ela sempre ocorreu. Nós tivemos um feminicídio político com uma vereadora que sim teve questões de gênero ali, inclusive depois da morte dela. Como as questões de gênero foram mobilizadas para interferir nas investigações, o que demonstra que nossa vida, nossas questões, nossas aspirações políticas valem nada quando ingressa no campo de lutas e de tensionamentos do que é o campo de interesses políticos. Entendi. Agora, para minimizar isso não é a mulher se afastar da política, é ter mais mulheres na política. Daí a gente fala da legislação que traz aí a garantia de pelo menos 30% das candidaturas serem de gênero que não seja o dominante. No caso, na prática aqui no Brasil, sejam candidatas, né? Essa legislação já está amadurecida, mas os parlamentos, doutora Catarina, ainda não refletem uma presença feminina garantida ali pelas candidaturas dos 30%. Qual é a chave que precisa ser virada para que mais mulheres não só se candidatem, mas que obtenham êxito nas urnas? Primeiro, eu acho que a gente precisa de reserva de cadeiras. Só as cotas voluntárias, as cotas de candidatura nos partidos... Não é suficiente, os 30%. Podia ter cotas voluntárias nos partidos
mas paritárias, de 50%, porque a Constituição não diz que as mulheres e os homens são iguais, então eu acho que tinha que ser meio a meio, né? Para poder a gente tomar medidas mais agressivas, de fato. E a reserva de cadeiras, esse é o ponto. E não eliminar os 30% obrigatório, porque nada que seja facultativo para os dirigentes partidários pode vir a ser efetivo, a ter eficácia. Se a gente já está sofrendo com a implementação das cotas, se tem fraudes a candidaturas laranjas, se mulheres muitas vezes não sabem que são candidatas ou não têm recursos para fazer suas campanhas. Então, tem muita fraude mesmo eleitoral ainda acontecendo nas cotas. E isso serve para, muitas vezes, desmotivar os próprios partidos a cumprirem as cotas, dizer que isso é um problema aqui, trouxeram um problema para nós. Mas não, é uma dificuldade mesmo de quem sempre exerceu o poder, de ter que abrir um pouco mão, de flexibilizar esse poder. E eu falo isso com propriedade porque a gente tem, de fato, questões materiais nessa sociedade, Arivaldo, muito sensíveis. Veja que esses partidos hoje buscam a anistia para esses casos de descumprimento e de violações às normas, de violações assim, ao repasse dos recursos, que tem que respeitar essa proporção depois de decidido pelo Supremo, né, e pelo TSE. Tem que respeitar a proporção. Se eu tenho 30% de candidaturas, tem que ter 30% do fundo eleitoral. Mas esses partidos não vão tratar agora dessa questão impopular de anistia aos partidos políticos, porque os próprios partidos de esquerda também defendem essa anistia, é isso que salta aos olhos. Como que os partidos de esquerda, com presidentes mulheres, né, podem, né, imaginar, como é que a gente imaginaria que eles seriam os primeiros a defender a anistia? O que demonstra, assim, uma falta de compromisso no geral dessas estruturas e dessas instâncias. Linear, né? Isso, então não adianta a gente ter norma, como você falou aqui, no introito, de ter essas normas, se a cultura dos partidos, se a cultura dos dirigentes não mudou, isso não mudou. Entendi. Então, isso precisa ser tensionado e aí, claro, você falou de forma muito brilhante, se a gente tiver mais mulheres, não necessariamente essas mulheres vão defender pautas substanciais, mas pelo menos a gente vai ter uma diminuição das relações de poder. Porque se eu tenho 89%, 90% de um Congresso masculino e só 15% de mulheres aí. Ou menos, né? Ou menos. Então eu tenho uma relação de poder aqui muito desigual, aqui e aqui. Para fazer esse tensionamento aqui é muito desigual. Sabe, é você jogar num campo inclinado. As mulheres jogam num campo de futebol inclinado, sem igualdade de condições. E os homens num campo reto, plano, onde é só jogar para fazer o gol. Entendi. A propósito... E a gente primeiro tem que resolver as barreiras do próprio campo, chegar no campo plano para jogar. É uma coisa... São obstáculos tão reais. Eu que hoje faço política partidária, eu vejo claramente como... exige um esforço, uma força para você vencer essas barreiras, para você ter um espaço de voz e poder romper essa cultura que está tão instalada. A gente pensa que partido é só regra formal, mas não é. Tem suas regras informais. As regras não escritas, né? Geralmente são as que mais pesam, né? É as que mais pesam. Se eu já tenho uma cultura de fazer assim, ainda que contrarie o regimento, o estatuto, então eu costumo dizer que a questão é, dentro dos partidos, entender por quê e por quem os estatutos se dobram. Exatamente. Agora há pouco a senhora falou de igualdade de condições, que é, em linhas gerais, a essência da legislação eleitoral, né? É um princípio do direito eleitoral basilar. Perfeitamente. Quando a senhora defende a chamada reserva de cadeiras ali, uma bancada para as mulheres, essa essência da igualdade de condições, ela não está sendo ferida, não, porque você vai ter uma concorrência não livre e democrática como devem ser as eleições, né? Mas nós temos um ideal, né? Se a gente tem uma subrepresentação, não dá para corrigir essas distorções apenas com cotas. Então, se a gente quer corrigir as distorções
a gente precisa ter medidas mais agressivas que não serão eternas, mas é até a gente conseguir melhorar os índices de subrepresentatividade das mulheres. Depois que a gente melhorar esses índices, aí a gente volta às questões normais, porque se a Argentina, Bolívia, América Latina já tem paridade, o Brasil não tem nada, também, né? Pois é, e o Brasil não tem nada, tem algo de errado nessa nossa tradição democrática, que precisa ser corrigido com legislações mais agressivas, com um implemento mais real. E se a gente tem essa resistência dos partidos, então a solução é essa. Claro, por que tem a resistência dos partidos também? Justamente porque os partidos se agarram na autonomia partidária. Agora, tudo é autonomia partidária. Exatamente. Agora, os partidos têm lá a ala feminina, né? O PSDB, mulher, PT, mulher, o partido XY, mulher. Até onde isso ajuda na causa e até onde isso é apenas uma peça do marketing partidário, doutora? Pois é, o que acontece é semelhante à estrutura política que a gente tem hoje na Câmara, por exemplo. A gente tem lá um órgão que é a Secretaria de Mulheres, que foi criado e que é composto também da bancada feminina. Para que isso acontecesse, foi necessário uma luta das mulheres, mas quem decidiu isso foi um homem, que ia ter para ser a marca dele. Então, nós temos uma bancada feminina. Em tese, ela é muito importante, tem ganhos, porque participa das reuniões do colégio de líderes, tem direito à voz, isso é muito importante. Mas só que, se você analisar a presença de mulheres ainda nas reuniões, são poucas parlamentares, acho que a maioria são parlamentares do PT que participam, que tem lá nas listas de frequência. Então, a gente tem essa estrutura, mas ainda assim, a gente não tem uma certa efetividade de projetos, a gente não conseguiu muitos avanços. Entendi. É tudo aquilo que você falou, é o que os homens permitiram nos conceder. E sim, isso foi um avanço, a gente tem que lutar com o que a gente tem, mas sem aumentar essa presença das mulheres, sem diminuir as relações de poder, acho difícil a gente ter uma influência com tantas bancadas lá, com tantas questões lá que são tratadas como superiores e como você falou daqui, e as nossas questões muito essencialistas, né? Femininas, das mulheres. Internamente, eu diria que ter esses órgãos, as secretarias de mulheres dentro dos partidos, foi um avanço para os estatutos. Agora, o que a gente precisa é que esse movimento fique mais substancial mesmo, que as mulheres consigam sair da base para a cúpula, ter acesso à rede de contatos, ter acesso aos caciques, ter um espaço de debate onde elas possam influir efetivamente. E ter recursos, Erivaldo. Sem dinheiro ninguém faz nada nesse país, principalmente num campo eleitoral, de disputa e de muitos interesses. A gente está falando de emendas impositivas, a gente está num cenário de presidencialismo de coalizão, precisa ter maximização do apoio eleitoral, precisa ter voto, precisa ter permeabilidade nos municípios. O cenário partidário hoje é outro. E a gente está falando de alguns 5 partidos que dominam tudo isso. E que alguns ficaram, ao longo da história, nanicos, partidos novos. Doutora, corre-se o risco no Brasil de a mulher precisar se masculinizar para ser aceita no mundo político, que é um mundo machista e masculino? Por exemplo, na prática, uma mulher ter filho interfere na carreira política dela? Já que ela vai ter um momento de gravidez, de cuidar da criança. Na prática, isso acontece, na sua avaliação? Tem muitas questões aí que a gente vai analisar. Primeiro que as questões domésticas, a vida privada, a forma como foi a nossa socialização, o peso do trabalho doméstico, o peso do trabalho de cuidado, essa ética de cuidado, essa questão das mulheres, dessa essência e de cuidar, de não socializar isso com os homens, essa cultura, ela colocou sim a mulher em defasagem, né? É difícil para a mulher, ela não pensa nem, e se eu não sair da reunião para ir cuidar do meu filho?
E se não tem esse e se, já é eu preciso sair. É instintivo. Eu preciso, sou eu que posso fazer. Então, isso sim, é outra questão, é mais uma barreira, e nós falamos de muitas barreiras aqui hoje, para que a mulher participe da vida pública. Essa barreira é uma grande barreira, a divisão, porque esse trabalho não é remunerado. Ele não é socializado, ele não é valorizado. Porque a carreira profissional propriamente, né, houve uma tendência que está revertendo agora, nos últimos anos, mas que a mulher escolhia entre a carreira propriamente dita e ter filhos, né? Hoje há uma cultura de que é possível a convivência, de a mulher ter filho, ter uma família e seguir carreira, né? Isso na política vai se chegar a isso, por exemplo? A esse ponto? Não era para ser um dilema, mas é um dilema porque nós não temos as condições materiais para nos favorecer. Se eu não tenho nem legisladoras, né, para que pensem as questões da maternidade, que tenham esse sentimento de lado, de pensar isso, fica muito mais difícil. As mulheres na ciência, na vida acadêmica, também têm uma dificuldade tremenda, justamente por essa carga do trabalho de cuidados. Então, se elas vão fazer ciência, elas têm uma maior dificuldade de viajar, de progredir mesmo na carreira, de ter tempo para ler, de ter tempo para se informar, de ter tempo para construir essa carreira. Então, para os homens, as coisas são bem mais fáceis. Entendi. Então, nós estamos aí diante de impasses, que são questões que passam, sim, pelo debate democrático. Entendi. Se a gente tiver mais mulheres, a gente vai ter legislações mais favoráveis, a gente vai ter creche, a gente vai ter política pública que vá diminuindo essas desigualdades, fazer com que as mulheres tenham mais condições. Não era para ser um dilema, se nós é que podemos gerar, e se geramos filhos aí para o sistema capitalista, enfim, a gente precisa ter também alguém tem que pagar por esse trabalho de cuidado, eu acho. Entendo. Se quem se beneficia é o Estado tem que pagar. Exatamente. Vamos finalizar o bloco novamente com as suas redes sociais para quem não anotou no início. Como é que faz? Bom, nas redes sociais eu estou no Instagram como Catarina Brasil, então me segue lá e a gente continua os debates para além das entrevistas, estamos lá nas redes sociais. Muito bem. Daqui a pouco, portanto, o terceiro e último bloco com a convidada de hoje, a advogada Catarina Brasil. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado a advogada Catarina Brasil, que tem aí uma história de luta pela participação das mulheres na política, né? Inclusive é filiada ao PSDB. E o cenário aqui na capital, doutora, a gente corre o risco, vamos chamar assim, de não termos candidatas a prefeita da cidade. O cenário posto é mais ou menos esse. A chance de haver alguma candidata até o meio do ano, quando se tem as convenções, é pouco provável, né? É pouco provável que a gente tenha uma candidatura feminina à prefeitura que seja competitiva. Pode ser que uma federação possa lançar uma mulher, né, para que tenhamos aí dentro de um debate da representatividade, talvez se chegue a um acordo para lançar. Eu vi que tem a Cindy da Rede Sustentabilidade, mas aí tem as questões aí de apoio da própria federação. Vencido isso, o cenário não é animador para que tenhamos uma candidata competitiva para disputar, né, essa eleição na capital. Então, provavelmente a gente vai ter essas disputas entre os homens aí. Isso na cabeça de chapa. E para vice, há alguns partidos, meio que, até por uma questão de referência do mercado eleitoral, em que você tem mais da metade do eleitorado mulher, então sempre há esse apelo para, em não sendo cabeça de chapa,
se coloca ali uma mulher como vice, né? Que inclusive a gente viu aí nas últimas eleições. É um cenário que deve acontecer agora na eleição municipal? Olha, deveria, porque a gente tem 53% da população de Fortaleza é de mulheres. Mulheres. Então, se você analisar pelo perfil populacional, sim, o ideal é que a gente tivesse. E tem uma outra razão para que esses cabeças de chapa procurassem, né, mulheres, que é a seguinte: o debate de gênero pode ser levantado. Entendi. E aí eles não vão poder sustentar isso com veemência e nem com seriedade, porque se a chapa é inteiramente masculina, fica quase improvável isso. Exatamente. Né? Então, por outro lado, alguns dizem, mas mulher só vai para vice, porém é uma forma, sim, de visibilidade, já que nós temos um processo histórico de total invisibilidade, principalmente aqui no Ceará. Então, seria importante que esses caciques e que esses cabeças de chapa, eles mesmos se mobilizassem e tem bons nomes nos partidos, tem mulheres aguerridas fazendo política. E não é só marketing político, é mulher mesmo que assumiria uma prefeitura com toda tranquilidade, né? Claro, porque também não tem só homens geniais sendo vice. Claro. Então, mais um motivo para que a gente tivesse mulheres aí fazendo esse debate. Exatamente. Até porque ele pode ser mobilizado contra. Então, quem for um candidato mais antenado e mais preocupado com as questões de gênero e que queira, de fato, vender a ideia para o eleitorado de que ele respeita a igualdade de gênero, que esse partido está buscando renovação dos quadros... Tem que fazer o dever de casa. Claro, né? O primeiro passo para você falar de renovação partidária é falar também de diversidade, porque são temas candentes na sociedade brasileira e necessários e urgentes e prementes, tomando-se por base o fato de que os grupos vulneráveis são destituídos de poder historicamente. Então, os partidos que queiram vender as bandeiras da igualdade de gênero, da diversidade, precisa se movimentar, precisa mexer as peças. O que a senhora fala vale para todos os partidos, inclusive para o PSDB ao qual a senhora é filiada? Claro que vale para todos os partidos, inclusive para o PSDB. Eu acho sinceramente que sim, nós temos bons quadros de mulheres lá que poderiam sim encabeçar as chapas e poder fazer um movimento também para mostrar renovação. O partido precisa mostrar renovação e diversidade. Entendi. Eu acho importante sim. Inclusive, uma das autoridades do Ceará, a vice-governadora Jade Romero, tem demonstrado sempre que é possível assim, um grande valor no papel da mulher, né? No governo do estado, no executivo, né? Foi uma indicação excelente e eu acho que ela inspira que outros partidos façam igualmente, que outros caciques façam igualmente. Indique mulheres, acredite nas mulheres, porque elas vão chegar lá e vão fazer um papel exemplar. Exatamente. E a propósito disso, no segundo bloco a gente falou ali do dilema entre ser política e ser mãe ao mesmo tempo. A vice-governadora acaba de ser mãe novamente, quer dizer que uma coisa não interfere na outra, né? Claro que não, né? Isso nem deveria ser aventado, como se... O que a gente precisa visibilizar é os problemas, né? Que para as mulheres são bem mais desafiadores por conta da estrutura da sociedade como ela é, por conta das exigências que se faz em torno da figura materna. Exatamente. Mas não deveria ser um problema, como eu mesma falei aqui, como eu situei, não deveria ser um problema para a mulher que está na vida acadêmica, que está fazendo política, a maternidade. Agora, precisa dar condições para que essas mulheres consigam aí, porque também tem um trabalho terceirizado que é feito por outras mulheres, aí isso já é um outro debate, que é sobre representação de mulheres nos trabalhos precários de cuidados. Entendi. Então, justamente para problematizar a questão dos cuidados, a gente precisa primeiro problematizar, juntamente com isso, a questão de quem se beneficia do trabalho de cuidado do trabalho doméstico. Entendi. Doutora Catarina, a senhora é estudiosa da participação da presença feminina no parlamento, né? Especificamente na Assembleia Legislativa. O que a senhora nos conta, o que a senhora tem percebido lá nessa interação, nessa dinâmica no jogo do poder no Legislativo Estadual?
Olha, a minha pesquisa e minhas análises ainda são incipientes até o presente momento, né? Primeiro eu estou conhecendo o espaço, as regras, para poder adentrar propriamente na participação delas. Vai ter um momento de entrevistas mais aprofundadas diretamente com elas, mas o que eu tenho analisado é que elas têm sim uma tendência a atuarem em bancada nos projetos que são comuns, uma assinar os projetos. Tem um diálogo entre as parlamentares. Está tendo um diálogo, um respeito e está tendo uma compreensão ainda que mínima de que mesmo aquelas da direita ali, de partidos como PL, tem questões em comum com essas outras mulheres da esquerda. Pelo que eu pude perceber, a gente tem uma atuação importante das mulheres aqui na Alesse. Entendi. Quando se fala em candidatura feminina versus, né, candidatura masculina, alguém chega e diz, olha, não basta ser mulher, é preciso ter competência de gestão, se for o caso, né, ou de debate, se for o parlamento, né. Isso faz sentido ou essa cobrança ela é injusta, doutora Catarina? É injusta porque teria que ser cobrada dos homens. Essa cobrança tinha que ser também direcionada aos homens. Vem cá. Tem homem competente na política? Só tem homens comprometidos. Não, eu acho que tem homens competentes na política. Até porque se você, desde criança, como é que diz, é influenciada a dirigir, você vai ter muito mais domínio. Ali, né? Você vai ter muito mais domínio das técnicas, do que vai entender de mecânica, né? É uma coisa natural. Então, se eles foram mais talhados na vida prática em fazer política, em decidir as coisas, com tanto pragmatismo, e não nos foi ensinado isso. Então, a gente vai ter que aprender, ir aprendendo, ir tensionando e fazendo as coisas. Porque não nos foi ensinado. Não era nem esperado que as mulheres entrassem para a vida pública. Só conseguimos entrar graças à luta das mulheres que nos antecederam, que fizeram lá os movimentos necessários na luta pelo sufrágio, na luta pelo acesso à cidadania, uma presença na Constituinte. E tudo isso foi acontecendo. É o tempo da política, é um tempo histórico que a gente precisa também dizer e dar os créditos a essas mulheres. E dizer que sim, nós estamos aqui para continuar essa luta que elas empreenderam lá atrás. Se não tem só homens geniais, então a gente não pode exigir isso das mulheres. Além de tudo que já se exige. Não seria respeitar a igualdade de condições, seria criar mais uma barreira. Até porque é muito subjetivo. A gente cairia num campo subjetivo de dizer, essa mulher faz isso. Então a gente precisa de, pelo menos, caminhos para entender se essa representação dela é mais substantiva ou não. Tudo isso para iluminar um avanço democrático. Não é nada mais do que isso, não é para tirar a mulher da vida pública, mas para iluminar, se críticas forem necessárias, a representação que elas fazem. É isso, é igualdade de condições. No fundo, é um debate sobre igualdade de condições. Se eu exijo isso dos homens, então eu tenho que exigir das mulheres também. Mas se não é exigido dos homens, se tem homens que não sabem também falar, não falam muito bem, aí se exige da mulher, não, ela tem que ter uma boa oratória, né? Tem que ser elegante, mas tem muitos homens que também não são elegantes e que mesmo assim fazem política. Entendi. Os planos da senhora para estas eleições de 2024, doutora? Os meus planos são, basicamente, estar a serviço do meu partido para aquilo que eles entenderem que eu possa contribuir. E assim, além de estar a serviço do partido, eu tenho uma causa muito clara quando eu entrei no partido, que é a da luta pela igualdade de gênero, o respeito às normas, ao repasse dos recursos. Então, eu também vou ter que passar por esse trabalho de tensionamento, Erivaldo, dentro do meu próprio partido, né? Fazendo o que é possível fazer. Comprando as brigas que eu puder comprar, que forem viáveis comprar, tudo pensando na pauta de gênero, que para mim é muito importante. Porque é uma pauta democrática, é uma pauta da sociedade. E o outro ponto é analisar também, como cientista política, como é que vai
acontecer isso, não só no Ceará, mas no país como um todo? Como é que se vai desenhar? Se o cenário vai ser mesmo desfavorável às mulheres, já que a gente tem em torno de quê? No Brasil inteiro, 172 candidaturas no total de candidatos, de pré-candidaturas. E acho que de mulheres só 27. Então tem um gap aí a ser considerado. Não chega nem a 30%. É 20%. Então, abaixo da própria cota, né? Abaixo da cota. Então, a gente não tem uma proporção, a gente não tem uma integração. Então, a gente precisa empreender lutas também no cenário nacional. Então, eu acho que esse é o meu papel nessas eleições, é observar. E observar, estou bem atenta para a questão das vices, porque chapas inteiramente masculinas vão falar do quê? Vão falar da nossa tradição, vão falar de uma capital ainda machista, um desenho ainda, uma cidade onde você não vai poder debater a cidade num campo feminista de igualdade. Então essa cidade vai tender... Fica um debate meio capenga, não fica? Vai ficar uma cidade desigual na sua representatividade, que não espelha essa cidade, que não espelha as questões das mulheres, todas que foram faladas aqui. A gente precisa também de uma cidade com caráter feminista, com uma arquitetura feminista também, que seria o ideal, no mundo ideal, que não é o que a gente vive, infelizmente. Mas a política, nesse sentido, ela é feita de propósito, né? A participação da mulher, a luta, mais sensibilidade na política não deixa de ser também um propósito, né? É que nós estamos imersas num campo sempre desfavorável. Então, a gente já tem dentro da gente essas lutas, essa força, a gente já sabe o que é carência. A gente já experimenta as carências. Então, estando lá, a gente vai saber como direcionar isso para combater as questões mais prementes. Muito bem. Doutora Catarina Brasil, nosso muito obrigado. Apareça outras vezes aqui no programa Política, tá bom? A senhora será sempre muito bem-vinda para dividir conosco a sua inteligência, a sua sensibilidade feminina na política, etc, tá bom? Eu quero muito voltar aqui, Erivaldo, viu? E eu agradeço muito seu carinho sempre comigo. Gosto muito de você, você sabe do meu respeito profundo por você e da alegria de estar aqui falando de política. Uma mulher sendo chamada para falar de política já é bastante importante também. A gente já está quebrando muitos preconceitos, pode ter certeza. Muito obrigado. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.